Temos sido desafiados pela palavra de Deus a viver de modo digno. Viver de modo digno parece, quando nós olhamos as Escrituras ou quando nós percebemos os mandamentos do Senhor, algo demais, talvez algo difícil demais para que nós alcancemos, para que nós façamos. E realmente, o padrão, de Deus é altíssimo, porque Ele é santo e Ele é santo. Mas esse padrão de vida e esse padrão que Ele chama eu e você a vivermos é alcançado não por nós, mas por Cristo em nós. E estamos então vendo através da palavra de Deus que viver de modo digno é em Cristo, através de Cristo e para Cristo. Efésios então inicia essa jornada nos mostrando isso, nos mostrando que nós podemos agradecer, viver agradecidos, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, porque Ele nos capacita, o plano é dEle, o padrão é dEle, é alto, mas Ele nos dá todas as condições, todas as bênçãos necessárias para vivermos de modo digno. Então, a palavra de Deus, em Efésios, vai chamar você a viver de modo digno. Viver de forma que glorifica a Deus. E temos caminhado, então, olhando, observando, atentando cada detalhe de como viver uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus. E nas últimas 2 pregações, vimos no capítulo 2, que essa vida é possível de ser vivida, porque Deus, através do seu poder, nos trouxe da morte para a vida, no início do capítulo 2. Ele nos fez, como nós cantamos agora, no versículo 10 do capítulo 2, nova criação, pois em Cristo somos nova criação de Deus. Dos versículos 11 até os versículos 22, nós vemos também que Ele nos colocou em uma nova comunidade. Ele nos colocou em uma família, em um corpo, em um edifício. Ele nos trouxe, Ele nos uniu, Ele destruiu a inimizade, Ele trouxe a paz. Então, viver de modo digno, viver então agora como vivo e não como morto, viver agora como parte de uma família e não separado, viver agora em relacionamentos que agradam a Deus e não em relacionamentos quebrados, é possível não porque nós somos capazes por nós mesmos, mas é possível porque o poder de Deus é manifestado em nós pelo Espírito Santo, dando-nos capacidade para isso. O texto bíblico ele continua e ele quer que você viva de maneira digna, e o título que eu dei então para esse capítulo 3 de Efésios é Viva de acordo então com o propósito de Deus. Se Ele lhe deu vida, se Ele lhe colocou em uma nova comunidade, está lhe dando uma nova identidade, nada mais óbvio, nada mais simples, nada mais lógico do que você viver de acordo com o propósito dele. A primeira parte, então, do texto, os versículos 1 até o versículo 13, nós vamos ver o que ele quer, o que ele lhe chama a ser e a fazer. E Paulo é interessante que ele vai usar no que alguns vão chamar de digressão, que vão chamar de que Paulo parece que não continua o mesmo argumento, ele muda, mas para alguns estudiosos, Paulo ele continua dizendo, olha, eu vou dar o exemplo da minha vida. Eu vou dar o exemplo de como Deus tem feito, como a graça de Deus me alcançou, como Deus tem me chamado para o ministério. E como eu tenho vivido de acordo com o propósito de Deus na minha vida. E ele quer então mostrar o que tem acontecido na vida dele, para que nós também nos animemos a viver o propósito de Deus em nossa vida. De modo então que a gente pode ver Deus nos chamando para 4 coisas essa noite. Primeiro, como eu já enfatizei aqui dos versículos 1 ao 13, Deus vai lhe chamar e lhe chama para o ministério. A vida de Paulo, o exemplo de Paulo e o que aconteceu em sua vida, o seu chamado, exemplifica, padroniza para nós o chamado de Deus para cada um, para servi-lo. E nos chama a entender que, olha, Deus capacita os seus escolhidos.
Deus lhe chama também para ser conforme o seu Filho. Deus lhe chama para o amor e Deus lhe chama para a glória. São os 4 pontos, então, que nós queremos ver essa noite em Efésios, capítulo 3. Então, acompanha comigo a leitura à medida que eu vou explicando, eu vou lendo o texto da palavra de Deus. Então, a primeira coisa, então, que Deus nos chama para o ministério. Paulo, ele inicia, então, o seu texto falando da sua situação. Versículo 1, por essa causa oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Quando nós olhamos para ministério, quando nós olhamos então para servir a Deus, muitas vezes as pessoas olham de maneira pessimista. Entrar numa igreja às vezes é difícil, ser membro de uma igreja às vezes é difícil, porque aparentemente, às vezes o pastor vai chegar para você, irmão, onde é que você está servindo, E as pessoas já têm aquela noção negativa, Oh, eu não sei fazer nada, ou o pessimismo de que, não, trabalhar com pessoas é difícil, e olham então com um foco errado. O pessimismo no ministério está muito ligado então ao desânimo, quando nós seguimos a Jesus Cristo, como nós servimos a Ele, porque nós estamos olhando, estamos focando coisas erradas. Paulo, em sua vida, em seu ministério, ele vai mostrar para nós que o foco sempre é servir para glorificar a Deus. Versículo 21, ele vai cantar, ele vai glorificar, ele vai dizer: a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Quando nós focamos nas pessoas, irmãos, nós tendemos e sempre tenderemos a nos desanimar. As pessoas, elas não são constantes, Deus é. As pessoas, elas nos desapontam porque elas vão pecar, elas vão errar, elas vão estar, muitas vezes, fora do padrão de Deus. E às vezes a gente recorre, a gente coloca a nossa confiança nas pessoas e, com certeza, às vezes o nosso ministério se torna mais triste ou mais desapontador porque a gente está esperando que as pessoas elas caminhem como nós achamos que deveria ser aquele ministério. E talvez você está num ministério agora, seja de missões, seja de evangelismo, seja de discipulado, seja de louvor, seja um ministério que for, e às vezes você está talvez até desanimado. Desanimado porque as pessoas têm trazido desânimo para você. Desanimado porque tem ocorrido coisas dentro do ministério que tem deixado você então para baixo. E aí você olha o ministério de maneira pessimista. Servir é difícil. Mas às vezes a gente está assim, irmãos, porque a gente está com o foco errado. O foco é a glória de Deus. O foco é trabalhar com pessoas, mesmo pessoas difíceis, para que elas venham também a glorificar a Deus. Paulo, ele estava numa situação extremamente complicada, ele estava preso. Paulo, ele estava mais à frente, em 2 Timóteo, vai dizer que ele foi abandonado por muitas pessoas. Nesse contexto, dentro da história, Paulo ele é preso 2 vezes, pelo menos de maneira mais formal. Esse primeiro aprisionamento ele escreve Efésios e depois ele é solto e a gente tem um segundo aprisionamento que o leva à morte. Mas com certeza Paulo ele estava desapontado porque talvez algumas pessoas o tinham dedurado, tinham apontado e ele estava ali naquela situação. Mas o foco dele é ver as pessoas crescendo. O foco dele é ver Cristo sendo glorificado. É ver a criação de Deus acontecendo nas pessoas, Como Deus, está operando na vida das pessoas. Ministério envolve pessoas. E é interessante que Paulo fala. Olha o versículo 7, olha o versículo 8 comigo. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Paulo ele vai iniciar do versículo 2 até o versículo 9, explicando que a igreja, que esse relacionamento que foi colocado nos versículos anteriores, essa união, ela não era explicada, ela não era clara no Antigo Testamento. Ela era um mistério. Jesus Cristo, Deus veio a Abraão e disse, de ti eu vou fazer uma nação. Dos teus descendentes, então, serão os meus filhos. Através, então, da nação de Israel, o mundo me conhecerá.
Os gentios, eles poderiam se tornar judeus, eles poderiam se tornar prosélitos. Mas Paulo, então, ele, através de Jesus Cristo, como o próprio Cristo vai dizer, porque os seus não receberam, então o evangelho chegou também para nós, os gentios. E ele explica, então, essa condição desse ministério dele, ministério difícil, né? Porque ele, como judeu, tinha que se colocar numa situação assim bem contra os pensamentos anteriores à vida dele como judeu, mas agora de maneira focada no ministério que Deus colocou, quer trabalhar com pessoas, e ele olha primeiramente para a pessoa dele. Trabalhar com ministério é trabalhar com pessoas, mas a primeira pessoa que você vai ter que trabalhar é com você mesmo. E aí eu tenho duas coisas para falar para você rapidamente. A primeira é que Deus quer usar qualquer santo, até o menor de todos os santos. Ou poderíamos até colocar o que Paulo diz lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo, quando ele diz o pior dos pecadores. Deus quer usar você. Talvez você está se achando pouco capacitado. Talvez você se ache com pouco conhecimento. Talvez você se ache sem perspectiva nenhuma para servir a Deus. Mas Paulo, ele diz, olha, Deus, ele me usou e eu não sei por que ele me usou. Em 1 Timóteo isso fica muito mais claro. Como pode um homem que era blasfemo, como é que pode um homem que matou, que perseguiu a igreja, um homem que se achava acima de todas as outras pessoas, como é que pode Deus usar uma pessoa tão orgulhosa assim? E Deus usa pecadores. E ele chama então, olha, eu não sou maior do que vocês. Olha, ele não via, ele não olhava para os irmãos, para a igreja em que ele visitava e se achava, por ser apóstolo, o maior, o mais importante, o mais capaz de todos os apóstolos e o mais inteligente de todas as pessoas. Ele se achava pelo contrário, eu sou o menor de todos. Porque o que brilha em nós e o que deve brilhar em nós é Cristo. Isso fica claro também em 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí tem um propósito de tudo isso, de todas essas bênçãos, a fim de proclamardes as virtudes, as características, as bênçãos, quem Jesus é, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa e preciosa luz que está em Deus, em Cristo Jesus. Não estamos para brilhar, irmãos. Não estamos para mostrar as nossas virtudes, irmãos. O ministério é para mostrar as virtudes de Cristo, nós os menores. É como certo autor escreveu, é um mendigo apontando para outro mendigo onde há pão. Dois necessitados. Pessoas que estão no ministério são duas pessoas necessitadas. Uma que já sabe onde tem pão e às vezes a outra que não sabe. Mas a fonte é a mesma para os dois, é Jesus Cristo. Ministério é trabalhar com pessoas, Deus quer trabalhar primeiramente com você. Mas aí você diz, pastor, eu estou entendendo, mas a circunstância, o momento não é oportuno. E aí talvez a sua posição nesse momento você está dizendo que não é oportuno, eu estou numa situação difícil. Versículo 1 vai mostrar que Deus usa as pessoas em qualquer circunstância. Paulo está servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, talvez nas condições menos propícias possível. Ele está preso. Em Filipenses, a outra carta que ele escreve, na época que ele está preso, nesse mesmo momento, de um certo modo, ele vai dizer que toda a guarda pretoriana foi pregada. Recebeu o Evangelho. Recebeu a mensagem de Deus. As circunstâncias não são impedimentos para nós servirmos a Deus. As circunstâncias são demonstrações de o quanto nós vamos estar firmes para servi-lo. O quanto nós estamos maduros e capacitados, buscando a Ele capacitação correta para servi-lo. Deus usa qualquer santo em qualquer circunstância. Não se coloque, não diga que é porque você está num determinado momento da sua vida que você não pode servir a Deus. Paulo estava preso, irmão. Não coloque desculpas para dizer que não pode servir a Senhor porque você não é o maior, você não é capaz. Deus usa o menor de todos os santos. Versículo 10 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades
nas regiões celestiais. O propósito então do ministério, irmãos, é para que você seja e você brilhe e para que você possa mostrar o poder de Deus. Deus é manifestado através da igreja. A igreja então que ela vai agir, né, e vai coagir através como um organismo vivo. Um organismo então que funciona para suprir as necessidades uns dos outros, para edificar uns aos outros. Um organismo, então, que mostra a graça de Deus de maneira colorida. Ao aspecto, né, da ideia de multiforme sabedoria de Deus, é o aspecto que ele quer dizer que nós não somos iguais. É no aspecto em que cada um de nós temos, né, pensamentos, somos pessoas de características diferentes, e essa multicolorida forme igreja do Senhor, ela brilha, ela deve mostrar como Deus é grandioso. Como é que Deus faz isso, como é que Deus junta, né? Deus coloca dentro do mesmo corpo pessoas tão diferentes. Pessoas tão diferentes, elas estão juntas porque elas têm um propósito claro, elas têm um foco claro, elas têm um ministério focado em seguir a Cristo, em cumprir o propósito de Deus. Versículo 11, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Pela fé nele. Então, como nós temos fé em Jesus Cristo, como nós estamos focados naquilo que Ele tem feito em nós, naquilo que Ele quer fazer através de nós, para a glória dEle, nós estamos pensando, como eu posso servir ao Senhor? Como eu posso servir a Ele melhor na minha igreja? Como eu posso servir a Ele melhor na minha família? Quais são os ministérios que Deus quer que eu sirva? São difíceis, irmãos, trabalhar para servir a Deus, porque servir a Deus, o foco principal de servir a Deus é servir a pessoa que está ao seu redor, a pessoa que está ao seu lado. E servir de novo pessoas é difícil porque eu sou difícil, eu me desanimo por mim mesmo. É difícil porque as pessoas também vão me desanimar, porque elas são difíceis também, às vezes elas não estão focadas em Cristo. No versículo 3 ele diz, né? Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo estava numa situação em que talvez as igrejas estavam desanimadas, porque olha, o líder do ministério, o líder de missões está preso. Mas ele diz, olha, a minha circunstância não é motivo para desânimo, as nossas circunstâncias não devem ser motivo, as pessoas não devem ser motivos para nosso desânimo, porque nós estamos focados no plano de Deus, e Deus tem o melhor para nós. De modo, irmãos, que eu quero que você valorize o propósito de Deus através de você. A graça, então, que é derramada na sua vida, ela é para ser, então, espalhada, ela é para ser, é como um canal, irmão, você é um canal da bênção de Deus para as outras pessoas. Ele quer que você seja útil para o ministério que Ele lhe chamou. Deus nos chama, então, para o ministério, e Ele vai nos chamar, então, para mais 3 coisas que eu quero, então, caminhar com vocês ainda nos outros versículos. Olha comigo aqui o versículo 14 de Efésios 3. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo. Irmãos, é interessante como essa carta ela está estruturada. Depois de apresentar tudo que nós somos em Cristo, tudo que nós recebemos em Cristo, Paulo ele sempre vai ele fecha esse momento com oração. Senhor, eu estou de joelhos aqui, porque o que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, Senhor, é algo que nós precisamos entender. É algo que tua igreja precisa entender, Senhor. Eu oro para que esse entendimento fortaleça os irmãos, que eles não fiquem parados, que eles não fiquem desanimados, mas pela fortaleza e pelo Espírito Santo animando o íntimo do ser de cada um deles, eles sejam diferentes. E ele continua, né? Para que Cristo habite no coração de vocês
mediante a fé. O Espírito Santo, ele age, ele lhe anima, ele quer lhe fortalecer, ele quer estar tocando o íntimo do seu ser para que você seja cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Por algum motivo eu não coloquei aí a frase correta, certo? A causa do desânimo não é essa, está repetida. Mas Cristo, ele deve ser o nosso foco. E como ele deve ser o nosso foco, e muitas vezes nós nos perdemos nele, temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer trabalhar no íntimo do seu ser para que você seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 17 continua, olha comigo aí. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. É interessante, então, ele nos chama para ser conforme o seu Filho, e o amor vai ser, então, a forma de demonstrar se estamos chegando nesse objetivo de Deus. O objetivo de Deus e o que ele nos chama a fazer e a ser, é ser parecido com o seu Filho. Pastor, qual é uma forma mais simples de saber se eu estou sendo mais parecido com Jesus Cristo? É se eu estou amando. E aí volta então para aquele exemplo que ele deu. É se eu estou no ministério. É se eu estou servindo os meus irmãos. Servindo a minha igreja. Servindo as pessoas. Porque eu posso amar também a minha igreja sendo missionário. Não servindo necessariamente a igreja local, mas servindo a igreja como um homem, uma mulher, então, que está buscando outras pessoas para glorificar a Deus e assim amando também a igreja sendo enviada por ela. O amor é o meio que Deus usa para alcançar o seu objetivo. Então Deus quer que nós amemos. E novamente aqui um eco que eu sempre dou aqui para a gente, baseado lá em 1 João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo ele escreve de maneira diferente. Mas olha como é a mesma ideia. Versículo 18. Eu oro para que, vou voltar um pouquinho do versículo 17, metade, diz assim. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam então, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. À medida que eu conheço o amor de Deus, o quão profundo, quão largo, quão alto, o como ele excede o nosso entendimento, mais eu posso amar, mais eu vou amar de maneira correta. Quando a reflexão que Paulo quer que você faça essa noite, e a palavra de Deus quer que você faça essa noite, é se você tem buscado entender o quanto Deus lhe ama, o quanto esse amor significa para você, o quanto Deus planejou, arquitetou, os detalhes que Ele fez para que você estivesse agora aqui, sendo salvo, podendo louvar a Deus. O fato de que você estava morto, que você era inimigo, que você rejeitou por muitas vezes a Deus, mas Ele continuou, Ele insistiu, Ele enviou pessoas, Ele continuou, pessoas pregando para você e agora você tem esse privilégio. Ele quer que você tenha esse mesmo amor, Ele quer que você entenda, compreenda, esteja alicerçado, arraigado, amarrado a esse amor. E tem outro motivo para que você esteja agarrado, alicerçado a esse amor, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O aspecto plenitude de Deus ela é repetido muito em Efésios, e eu não vou enfatizar isso agora, talvez a gente possa fazer isso em outra pregação. Mas Deus quer que você seja cheio dele. Deus quer que você chegue a um conhecimento cada vez mais próximo para poder ser mais parecido com o Filho de Deus. Passa pelo amor para você chegar lá. E para você amar de maneira correta o seu irmão, a pessoa que está aí do seu lado, passa por entender o amor de Deus por você. E olhar como você também é, muitas vezes sujo, como você muitas vezes é complicado, como você é muitas vezes de difícil acesso, mas Deus ele está trabalhando em você, com você, por você, um amor que excede realmente o entendimento. Por último, ele nos chama então para a glória. Mas a glória ela não é para nós, a glória de Deus é a meta final de tudo
eu então estou no ministério, eu recebo então, sou nova criação. Essa nova criação me leva então a entender que faço parte de um plano de Deus, do plano de Deus, e o plano de Deus envolve servir, estar no ministério. Esse ministério, para que ele possa ser bem sucedido, eu preciso ser cada vez mais parecido com o Mestre, com o Senhor Jesus Cristo. E para ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, eu preciso entender o amor de Deus, um amor que excede todo o entendimento, mas à medida que eu o amo, eu posso então servi-lo de maneira melhor, e isso vai trazer glória, glória a Deus, glória, glória ao Pai. Porque esse plano, ele se torna fantástico, ele se torna magnífico quando é entendido, quando é vivido em nós. Quando você que é trabalhador e às vezes é injustiçado, ou você que é trabalhador e faz com excelência, não só para que a empresa ganhe muito, ou o seu patrão ganhe muito, mas para que Deus seja glorificado, para que você possa ajudar missões, para que você possa servir melhor a sua família. Versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Entender a nossa vida e o plano de Deus para a nossa vida, detalhadamente, irmãos, muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil. E temos aqui essa multicolorida forma de Deus. Temos jovens, temos crianças, adolescentes, temos casados, temos solteiros, temos viúvos, temos pessoas em diversos momentos de vida. Mas não importa o momento de vida que você esteja passando, a situação em que você esteja, não importa no aspecto de que todos nós somos iguais, mas Deus, ele se importa com você. E por Deus se importar com você, ele reúne esse grupo de pessoas para se ajudar, para se automotivar, para que possamos juntos glorificar a Deus. A igreja ela deve ser como, eu gosto dessa expressão, como um hospital. Um hospital em que nós chegamos aqui muitas vezes feridos, muitas vezes precisando de apoio, precisando então ser apontados os detalhes para glorificar a Deus, para ser mais parecido com o Filho. E o hospital então passa então pelo amor. E passar pelo amor, vamos ver no versículo 4, capítulo 4, que às vezes é falar a verdade. É apontar, irmão, eu percebo que talvez você está sofrendo, e talvez o motivo que você está sofrendo neste momento são problemas que você precisa evitar, são atitudes que você precisa deixar de fazer. Mas essa noite eu quero chamar você a fazer novamente algo que nós fizemos já uns domingos atrás. Eu quero que você se sente aí com as pessoas da sua fileira, talvez com 3, 4 pessoas da sua fileira aí. E aí você fale um pouquinho dessas 4 atitudes, dessas 4 coisas que Deus lhe chama para o ministério. Essas 4 coisas que Deus lhe chama para fazer. Viver de acordo com o propósito de Deus, então envolve essas 4 coisas. Ministério, ser conforme o seu Filho, viver em amor e glorificar a Deus. Então conversa aí com essas pessoas que estão ao seu redor. Eu vou dar para vocês 5 minutos para falar sobre isso. E logo após eu vou orar, mas eu quero que você tenha esse tempo agora de aplicar a palavra de Deus um com o outro, falando sobre ministérios, ser como Cristo, amar e glorificar a Deus. Você que está em casa, você pode também fazer a mesma coisa, trabalhar com as pessoas que estão ao seu redor, falando sobre essas 4 áreas ministérios. Pessoas que estão em casa. Falando aqui com o pessoal do sistema técnico aqui, para vocês também trabalharem. Daqui a 5 minutos a gente continua orando e com louvor. Convido você a baixar a sua cabeça, orar conosco, orarmos juntos, para orarmos juntos. Creio que o tempo é curto, né? 5 minutos passam rápido, não passam? Mas você pode ter a oportunidade de falar com o seu grupo após a oração ou mesmo após a música que iremos cantar. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado, Senhor, por Teu Santo Espírito que habita em nós, que nos capacita então para o ministério, que nos capacita para sermos mais parecidos com o Filho,
que nos capacita a amar, que nos ajuda, Senhor, a trazer glória ao Teu santo nome. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, que nós possamos e venhamos a ser conforme o Teu plano, Senhor Redentor, arquitetado por Ti, de modo a trazer glória, glória, glória a Ti, Senhor. Ó Senhor, nos abençoa ainda no tempo em que iremos agora Te louvar, continuar Te louvando. E logo após, Senhor, possamos continuar falando, Senhor, da Tua palavra e o que o Senhor requer e o que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te oramos mais uma vez. Amém.